Olá pessoal, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o professor Natan, e juntamente com a equipe nós vamos falar de uma aula bem curiosa, uma aula difícil, complexa, mas assim tem uma certa beleza por trás, pessoal. Vamos lá? A aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de mecânica quântica. Pessoal, nós vamos dar uma viajada legal aí nessa outra parte da física, mecânica quântica. Já vou te adiantando, né, pessoal? Nós não vamos aprofundar muito, nós só vamos pegar aquilo que vai ser essencial para a sua vida, né? Para você poder assistir uma série, para você ter uma visão do que é, tá? E é claro, nós vamos falar um pouquinho do conceito de corpo negro. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que nós precisamos para essa aula? Galera, nós precisamos primeiro que você use a sua imaginação. E segundo, que você aceite os conceitos, tá? Já vou adiantando, pessoal, a mecânica quântica é algo que até hoje está sendo estudado. Tem muitas coisas que pessoal, que ela é totalmente fora da realidade, tá? Então, por exemplo, tem algumas teorias que afirmam que se você ficar tentando atravessar uma parede, se você tentar infinitamente, uma hora você atravessa. Pois é, essa é uma das teorias. Se eu não me engano, é a teoria do tunelamento. É uma das partes da quântica. Então perceba que são coisas assim que fogem da nossa realidade. Como dizia um velho professor meu da universidade, daqui do nosso estado, do Paraná, ele falava assim, ó, tem pessoas que trabalham 30 anos com mecânica quântica, e mesmo assim, para eles ainda é difícil pensar como mecânica quântica. É difícil, é uma área muito complexa. Mas é claro, nós vamos filtrar bastante. Pessoal, assim, primeiramente, eu acredito que você já saiba disso. A física estudada dentro do átomo, ela não obedece à física dos corpos visíveis. Dá para imaginar isso? Pessoal, vamos separar? A física newtoniana é chamada de física mecânica clássica. Ela estuda os corpos com dimensões, estrelas, carros, corpos visíveis, corpos com massa considerável. Então, a física newtoniana, ela se aplica, ela funciona. Agora, você vai dentro de um átomo, as partículas subatômicas. Pessoal, ali a física newtoniana, ela não funciona. Ela não dá certo. Pessoal, dentro do mundo atômico, quem manda é a mecânica quântica, tá? Quem manda é a mecânica quântica. Só para fazer um paralelo, só para você mais ou menos ter uma noção, dentro do átomo funciona mais ou menos assim, como se você fosse, teu carro estacionado, mas como se você fosse pegar seu carro e a todo instante ele fica mudando de lugar. Isso é o mundo quântico. Então, a mecânica dos corpos palpáveis, dos corpos visíveis, pessoal, ela não consegue explicar o que está dentro do átomo. Dá para pegar essa ideia? Dá para pensar desse jeito? Então, assim, é algo muito curioso, né? Imagine você tentando pegar seu carro e seu carro está mudando de lugar. Então, isso é o mundo atômico. Pessoal, e só para reforçar um pouquinho, eu comentei da mecânica newtoniana, a mecânica clássica, que estuda os corpos de tamanho considerável. Aí eu falei da mecânica quântica, que é a física dentro do átomo, partículas pequenas. E tem uma outra parte que nós chamamos de mecânica relativística. A mecânica relativística, ela serve para estudar os corpos com altas velocidades, próximo da velocidade da luz. Você sabia que então toda a física ela pode ser separada nessas três partes? A mecânica newtoniana, também chamada de mecânica clássica, a mecânica relativística, que é a mecânica que estuda os corpos com altas velocidades, e você tem a mecânica quântica, que é a mecânica estudada dentro do átomo, a física estudada dentro do mundo atômico, ou subatômico, né? Pessoal, vamos falar um pouquinho, pessoal, da história, um pouquinho da história. Pessoal, a mecânica quântica, ela surge com a radiação do corpo negro. Só para você compreender, os caras estavam tentando explicar por que um material, quando ele está com uma temperatura elevada, por que ele emite luz. Por que uma barra de ferro, quando ela está fria,
no escuro você não vê. Mas se ela estiver quente, por que ela emite luz? Então, eles foram tentar explicar a emissão e a absorção de energia, de radiação. Um cara chamado Max Planck, ele tenta explicar. E, pessoal, foi neste fato que a mecânica de Newton, a mecânica clássica, ela colapsa. Eles foram tentar explicar usando as ferramentas de Newton. Pessoal, o experimento dava uma coisa e a teoria dizia outra. Refaz o experimento, a teoria não casa com o experimento. E eles tinham certeza que o experimento estava correto. Então a teoria está errada. Aí surge Max Planck. E Max Planck, pessoal, ele só arruma esse fato. Assim, para os que estavam utilizando a mecânica newtoniana, eles acreditavam que a emissão e a absorção ocorre a todo instante, de modo contínuo. Pessoal, e não é assim. O Max Planck, ele supôs que a emissão de energia, tanto quanto a absorção, ela ocorre aos saltos, aos pacotes. Esses pacotes ele chamou de quantum. Quantum, daí vem o nome mecânica quântica. Tá? Então, assim, pessoal, aqui nós temos uma foto, né, dessa geração. Pessoal, a geração de Max Planck é a geração de Einstein, geração de Niels Bohr. Aqui nós temos, pessoal, aqui, na verdade, se você fosse somar o QI desse povo, aqui, acho que nunca mais nós teremos uma foto com esse patamar. Não tem como falar, né, pessoal? Tem algumas pessoas aí conhecidas, por exemplo, o Einstein, um deles, né? Pessoal, mas Niels Bohr também, Niels Bohr acho que dá para ver, mas eu não vou caçar aqui no meio para não mentir para você. Mas é uma foto que, sem dúvida nenhuma, pessoal, uma foto extraordinária. Mas assim, pessoal, o que a física quântica faz? Ela estuda, então, esse mundo esquisito, esse mundo que a realidade nossa não bate com o que está lá dentro. Então, é isso que a mecânica quântica faz. Pessoal, aceite isso. Existe um mundo dentro do átomo que é totalmente aquém daquilo que da nossa realidade. É por isso que você tem muita dificuldade em estudar a mecânica quântica. Pessoal, então assim, a gente, por exemplo, quando a gente olha um carro, pessoal, eu vou traduzindo tudo para você para deixar o mais simples possível. Pessoal, quando você olha um objeto fora, você olhou o carro, você sabe onde ele está, você sabe a velocidade dele. Pessoal, dentro de um átomo, não é assim. Você não consegue fazer isso. Então, dentro de um átomo, pessoal, existe até um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Pessoal, você não consegue saber a velocidade de um elétron e a posição dele. É impossível. Então, você nunca vai saber, por exemplo, aonde esse elétron está, por causa desse princípio. Então, perceba que é um mundo muito esquisito mesmo. E até hoje, né, é uma ciência que está sendo construída. Então, a mecânica quântica, pessoal, é uma ciência bebê. De 1900 para hoje, pessoal, a gente tem pouco tempo. Então, muita coisa está sendo desenvolvida ainda a partir da mecânica quântica, tá, pessoal? Então, assim, deixa eu só pegar aqui, pessoal, essa aqui nós estamos falando ainda, né, de algumas situações em que, se você sabe onde o carro está, você não sabe a velocidade, ou vice-versa. Tá? Imagine isso. Não tem como você saber as duas coisas. Então, literalmente, a mecânica quântica é um mundo muito esquisito, tá? Aceite isso. É isso que importa para você. Então, olha só, o que ele fala é o seguinte. Ele fala assim, relacione situações em escala subatômica, tentando imaginar o que acontece com prótons, elétrons e nêutrons, tá? Ou outras partículas dentro do átomo. Tente organizar tanto as perguntas ou as respostas focando em que você acredita. Pode ser realidade ou simplesmente uma situação de ficção. Pessoal, literalmente, imagine, vamos pensar? Escreva como é que você imagina que seja um mundo atômico, um mundo quântico dentro do átomo. Imagine como é que é. Pessoal, e na sequência nós vamos retornar para discutir mais esse mundo esquisito. Então você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com essa atividade.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Na verdade, não é a atividade em si, pessoal, é para você descrever, né, como que se imagina um mundo subatômico, um mundo dentro do átomo. Pessoal, com certeza, nós temos elétrons que repelem-se entre eles, que têm atração pelos prótons. Os prótons se repelem entre eles. Nós temos os nêutrons que funcionam como argamassa. E tudo isso está vibrando, pessoal. É um mundo muito doido. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas você tem partículas menores, quarks, você tem outras partículas, lepton, tem uns nomes esquisitos, pessoal, que não vem o caso aqui. Tem outras partículas dentro. E tudo isso está com grande energia, com grande vibração. Pessoal, tem força forte, tem força fraca, é um mundo muito esquisito. E nós somos formados disso, né? Então nós somos formados disso. Olha que interessante. Pessoal, então assim, agora nós vamos falar um pouquinho da radiação do corpo negro. No início da aula, caro estudante, eu já mencionei para você que eles estavam tentando explicar a emissão e a absorção de energia. Né? O porquê que um material, quando ele está com uma temperatura elevada, por que ele emite luz? E por que quando ele está frio ele não emite? E eles tentaram explicar, considerando que o corpo emite e absorve a energia continuamente. Mas não é assim que funciona. Daí vem Max Planck, melhor, e ele vem e bola uma teoria, pessoal, que explica esse fato. Um detalhe importante, o corpo negro ele tem esse nome porque eles idealizaram um material que ele absorve toda a radiação que nele chega. Caro estudante, não esqueça, todo material que absorve bem, ele emite bem a radiação. Todo bom absorvedor é um bom emissor. Todo corpo que absorve bem, ele emite bem também. Então, não esqueça, simples assim, um corpo negro, ele é um corpo que absorve toda a energia que nele chega e que ele emite toda a energia que ele absorveu. Vamos pensar nessa definição? O Sol é um corpo negro porque ele emite bem. Uma lâmpada é um corpo negro porque ela emite bem. De um modo bem simples, pessoal, se eu pegar uma camiseta preta e uma camiseta azul, colocar no sol, a camiseta preta vai esquentar primeiro, absorve bem. Mas se eu colocar ambas na sombra, a camiseta preta ela vai esfriar primeiro. Porque todo corpo que emite bem, todo corpo que absorve bem, ele emite bem também. Então, aí o que acontece? Pessoal, esses caras, ao tentar explicar o fenômeno da radiação do corpo negro, o Max Planck, então, ele bola aquela teoria de que a emissão ocorre aos pacotes. Olhando para você de uma maneira bem simples, hoje a física sabe que funciona assim. Imagina você coloca uma costela para assar na brasa, sai um pacote de energia, a costela absorve. Dali um pouco sai outro pacote, então ela vai absorvendo aos pacotes. Esses pacotes eles chamaram de quanto. Quanto quer dizer mecânica quântica, daí que surge o nome mecânica quântica. Então, o brasido libera energia aos pacotes e a costela ela vai absorvendo também os pacotes. Pensando a nível atômico, o elétron está na camada K, ele está aqui. Então, ele pega e ele recebe energia, ele salta para outra camada, camada M. Depois, ele pega mais um pouco de energia, ele vai saltando as camadas. Então, realmente, a energia absorvida ocorre aos saltos, é descontínuo. E quando ele vai emitir essa energia, ele vai voltando também aos saltos. Então, a absorção e a emissão ela ocorre de modo descontínuo. Beleza? Mas, pessoal, vamos lá então fazer uma atividade? Nessa atividade, ela fala o seguinte, o corpo negro é um corpo que emite bem energia e que absorve também. Em algumas linhas, cita exemplos de corpos negros. Então, pessoal, segundo essa definição, você terá um tempo e cite alguns exemplos de corpos negros. E na sequência nós vamos retornar com a solução da atividade.
Então vamos lá, pessoal? Citar alguns exemplos de corpos negros. Pessoal, todo corpo que emite bem e absorve bem é um corpo negro. Principalmente, vamos pegar a lâmpada, é um corpo negro. Que mais? O sol é um corpo negro que emite bem. Que mais, pessoal? Todo corpo que absorve bem e emite bem energia, ele é um corpo negro. Beleza? Então, pessoal, o que nós vimos hoje? Hoje nós falamos um pouquinho desse mundo esquisito, que é o mundo dentro do átomo, que é estudado pela mecânica quântica. Pessoal, não é trivial, é algo bem complexo. Nós também vimos que um corpo que absorve bem e emite bem, ele é chamado de corpo negro, tá? Através dele que deu origem à mecânica quântica. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Agradeço pela atenção, desejo a você muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.